Deixa eu só ver o horário para a gente começar. Pronto, 17 horas certinho. Serão 15 minutos de apresentação, tá, Ana? Em Ok. seguida, eu apresento as minhas ponderações e aí a gente abre para a audiência para ver se existe alguma dúvida, algum comentário, tá? Boa Ok. apresentação. Muito obrigada. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou Ana Lúcia Verles, graduanda de Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Santa Catarina, e eu vou apresentar o meu artigo chamado Envolvimento e Sensibilização para Mudanças Climáticas em Ambientes Corporativos Brasileiros, feito com a orientação da professora Fabrícia Silva da Rosa, também da Universidade Federal de Santa Catarina. Bom, começando com uma contextualização do tema, apesar de pesquisas científicas sobre as mudanças climáticas e o aquecimento global remontarem à década de 1890, quando foi publicado um artigo que tratava da influência do carbono no efeito estufa, é considerado que as discussões sobre esse tema eles começaram a surgir entre o final da década de 1980 e o início da década de 1990, publicamente. E com o grau de incerteza sobre os impactos das mudanças climáticas nos negócios, surgiu a necessidade de as organizações divulgarem as suas ações quanto às emissões de gases de efeito estufa, e por conta disso o termo evidenciação ambiental ele começou a ganhar bastante notoriedade, porque ela é um meio das empresas se comunicarem com as partes interessadas a respeito de questões ambientais e das mudanças climáticas. Só que muitas vezes essa evidenciação ela é vista apenas como uma estratégia para as organizações serem aceitas pela sociedade, principalmente como uma forma de preservação da sua imagem como um negócio legítimo, conforme é explicado pela teoria da legitimidade. E nessa teoria, explica-se que o ato das empresas evidenciarem temáticas ambientais e a respeito do clima, ele é conhecido como o esforço que as organizações investem para que sejam vistas como entidades socialmente responsáveis. E isso está diretamente ligado ao aumento da divulgação ambiental. E essa divulgação ela traz alguns benefícios além da legitimação das atividades, como o aumento da comunicação e a redução da assimetria entre as empresas e os stakeholders. E para que essa evidenciação ela seja feita, os relatórios anuais são a principal ferramenta de comprovar que a empresa desenvolve ações dentro dessa temática. E, além dos relatórios, existem também índices e indicadores de sustentabilidade que selecionam empresas que adotam esses princípios de gestão sustentável, como é o caso do nosso Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3. Esse índice, ele é conhecido como ISB3, e ele é uma ferramenta para análise comparativa da performance de empresas listadas na Bolsa Brasileira sob o aspecto da sustentabilidade corporativa. E ele é baseado em equilíbrio ambiental, justiça social, eficiência econômica, governança corporativa. E dentre as dimensões que o ISE aborda nos seus questionários, para essa pesquisa nós utilizamos aquela que trata da mudança do clima e que tem o intuito de identificar em que medida uma companhia ela incorpora a agenda de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas. E nessa agenda estão as estratégias para o enfrentamento das mudanças climáticas e correspondem a um conjunto de metas e planos definidos pelas organizações com o propósito de reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Bom, dada essa contextualização sobre a temática, o objetivo geral do trabalho é analisar a influência do envolvimento da sensibilização sobre as mudanças climáticas em ambientes corporativos do Brasil. E, para isso, nós utilizamos o questionário do ISE, que aborda as questões climáticas. Isso com base nas respostas de 2020, da carteira de 2020 e 2021. E, para a análise, foram considerados 4 aspectos, que são política e estratégia sobre a mudança do clima, medidas de gestão e redução de gases de efeito estufa, evidenciação ambiental sobre gases de efeito estufa, e partes interessadas.
E com isso, a gente tem um modelo teórico com essas hipóteses apresentado pela figura na tela, onde H1, aspectos relacionados à política e estratégia sobre a mudança do clima levam ao uso de medidas de gestão e redução dos gases de efeito estufa. H2, aspectos relacionados à política e estratégia sobre mudanças do clima melhoram a evidenciação ambiental sobre esses gases. E H3A e H3B, as relações expostas em H1 e H2 são melhoradas à medida em que as empresas melhoram a sua relação com as partes interessadas. E os dados eles foram analisados mediante a técnica de análise de modelagem por equações estruturais, com base na estimação por mínimos quadrados parciais. E nós utilizamos para tratamento da base de dados o Smart PLS. Bom, aqui na tabela nós temos o modelo de mensuração, e esse modelo ele é utilizado para evidenciar se os dados eles são aderentes ao pressuposto da validade convergente, que reflete o grau de concordância existente entre pelo menos duas medidas, com diferentes métodos para cada construto utilizado no procedimento de mensuração. E aqui na tabela nós vemos que os construtos que foram utilizados com base do questionário do EASY, e dentro dos construtos temos alguns itens que são as perguntas do questionário relacionadas aos construtos, e nós podemos confirmar que esses construtos eles são explicados pelos seus itens, pois a variação média extraída, representada pelo AVE, de todos é maior que 0,5. Nós podemos confirmar também que o questionário ele é confiável para pesquisa, pois o Cronbach de todos é superior a 0,70. E ainda, o CR ele está dentro dos valores adequados para a medida de gestão e redução de gás de efeito estufa e partes interessadas, mostrando que esses construtos eles não possuem enviesamento. Apesar de política e estratégia de clima e evidenciação ambiental de gás de efeito estufa apresentarem valores um pouco mais altos que o recomendado. E para mensurar a validade discriminante, que consiste no grau em que uma medida ela não se correlaciona com outras medidas, nós utilizamos dois métodos. O primeiro foi o Fornell-Larker e o segundo o HTMT. A validade discriminante indicada pelo primeiro método se confirmou uma vez que a autocorrelação dos construtos são superiores, pois todos os valores correspondentes são maiores que a variação média extraída indicados na tabela anterior. E o critério HTMT ele reafirmou a validade discriminante ao apresentar indicadores inferiores a 0,90. Bom, aqui nós temos o modelo estrutural realizado considerando 5.000 subamostras com enviesamento corrigido e acelerado, e aqui foi possível avaliar as hipóteses apresentadas anteriormente. Então, os resultados encontrados, eles permitem confirmar H1, que previu que política e estratégia sobre o clima influenciam positivamente a gestão e redução dos gases de efeito estufa. E o que esse resultado quer dizer? Ele comprova que se as empresas elas apresentam uma política corporativa sobre o clima, diretrizes e gestão estratégicas, se abordam as temáticas de adaptação e mitigação, se possuem compromisso com as mudanças climáticas, logo, essas empresas elas acabam tendo uma influência positiva a respeito das medidas para gerir e reduzir os gases de efeito estufa. Os resultados também deram suporte para H2, que sugere que as políticas e estratégias afetam positivamente a evidenciação ambiental dos gases. Ou seja, com diretrizes e temas relacionados ao clima, as empresas elas tendem a divulgar abertamente esses dados e de forma voluntária aos seus stakeholders. E esse impacto positivo, ele pode estar diretamente ligado à teoria da legitimidade,
sendo utilizado como uma forma de legitimar a atividade da empresa e a fim de ter um retorno positivo para suas ações, né? Ou ainda vantagens competitivas e benefícios políticos. E, por fim, os resultados também comprovam H3, onde se prevê que a relação com as partes interessadas melhora tanto a relação entre política e estratégia com gestão e redução, quanto política e estratégia, quanto a evidenciação ambiental. Então, dessa forma, se as empresas elas participam de fóruns sobre o tema e promovem a sensibilização e conscientização do seu público, seja interno ou externo, isso gera um efeito positivo em todos os outros aspectos. E, para finalizar, essa pesquisa ela teve como objetivo analisar a influência do envolvimento e da sensibilização sobre as mudanças climáticas em grandes empresas do Brasil listadas no ISE, e foi possível verificar com ela que todas as hipóteses apresentadas foram confirmadas. E como sugestão para trabalhos futuros, indica-se uma análise comparativa de todos os anos em que houve a inserção da dimensão do ISE, a dimensão de mudança climática no ISE, a fim de verificar se os aspectos utilizados eles tiveram impacto positivo ao longo do tempo. É isso. Muito obrigada pela atenção, pessoal. Obrigado, Ana Lúcia. Parabéns pela apresentação, tá? Eu vi que você falou... Só um segundinho, meu fone tá... Eu não estou conseguindo ouvir. Acho que é problema no fone, peraí. Voltou? Deu? Parabéns pela apresentação, tá? Eu vi que você falou que é graduanda e aí já utilizando análise de equações estruturais, não é convencional, tá? A nível de graduação. Eu vejo que você faz apresenta um trabalho que está bem estruturado. Eu consigo observar as etapas metodológicas que você cumpriu, sabe? Eu conseguiria replicar o seu trabalho com a base de dados, porque você deixa as informações explícitas, né? E você explica o percurso metodológico do trabalho. E aí eu tenho eu acho que são mais inquietações, que eu acho que é interessante para você refletir e pensar se faz sentido, pensando especialmente o desenvolvimento do trabalho, né? E posteriormente uma submissão em alguma revista, algum outro evento, Já etc. começamos o processo de submissão. Já? Que bom. Eu gostaria de pedir um favor, você pode reprojetar a sua apresentação no slide 6? Ok. 26. Aqui. No próximo. 7. Esse, sim. Eu passei algum tempo refletindo nessa proposta, né, conceitual e a relação entre variáveis que você estabeleceu, e eu fiquei pensando que a política e estratégia para o clima, realmente, ela tem uma relação que é o que a análise de equações estruturais chama de mediador, né? Ela media a ocorrência das outras variáveis. Tanto é que você tem uma setinha lá direto da política de estratégia para o clima, para a gestão e redução de GGE e para a evidenciação ambiental de GGE. O que, para mim, faz sentido quando a gente olha as dimensões de relações que a gente está propondo, né? O que vocês estão propondo na pesquisa. De fato, se eu tenho uma política e estratégia para o clima, muito provavelmente eu vou ter gestão de redução de gás de efeito estufa e uma evidenciação ambiental maior. Mas aí eu fiquei com a dúvida que as partes interessadas, ela tem uma relação moderadora, né? Ela está moderando a relação entre a política e estratégia para o clima e as duas variáveis lá de resultado, que é a gestão de redução e a evidenciação ambiental. Uma dúvida minha será que as partes interessadas, elas já não exercem uma influência significativa, né, ou uma influência expressiva, né, principalmente de atores externos, para que essa relação ela deixe de ser moderadora e passe a ser mediadora? Eu fico pensando, será que a relação não poderia ser direta das partes interessadas,
com as políticas de gestão e redução, de GGE, e com a evidenciação ambiental de GGE, vocês fizeram algum tipo de teste para avaliar diretamente se existe alguma Não, relação entre as duas? Faz não. sentido para você? Pior que Porque eu faz. fico, porque Parando eu para fico, pensar agora faz. porque eu fico pensando, se as partes interessadas da minha organização exercem algum tipo de influência para que eu tenha algum tipo de responsabilidade ambiental, isso são fatores externos, né, exógenos, que em alguma Uhum. medida podem influenciar a minha gestão de redução do gás e a minha evidenciação ambiental também, né? Não sei se você teve a oportunidade de assistir a palestra mais cedo de um dos diretores da CVM, que ele fala que atualmente existe uma preocupação sobre o que as empresas evidenciam em questões socioambientais, né? Então, já existe uma influência externa exercendo pressão para esse tipo de divulgação. Então, eu acho que pode ser interessante fazer esses testes e tentar analisar uma relação direta entre as partes interessadas e a gestão de redução, tá? Uhum. E evidenciação ambiental. Essa seria a minha primeira observação, né? Minha primeira inquietação quando eu li o trabalho. E aí eu acho que vale a pena também a gente fazer algum tipo de teste para relações inversas. Sabe? Do mesmo jeito que as equações estruturais, ela tem lá as variáveis influenciando a dimensão latente, a gente pode partir da dimensão latente para analisar as variáveis. Então, será que faz algum sentido? Será que a gente encontra alguma coisa quando a gente analisa o inverso? Por exemplo, um processo de evidenciação ambiental de GGE influenciando uma política estratégica para o clima a partir da influência que é exercida por partes interessadas, será que faz sentido? Sabe? Então, eu acho que Uhum. vocês têm a possibilidade de trabalhar o modelo conceitual, tá? E ver possibilidades alternativas para a modelagem, tá? Então, vocês têm a possibilidade de fazer outras experimentações dentro do que já foi desenvolvido, tá? Essa seria a minha primeira sugestão, assim. E o Adorei a segundo, sugestão. que bom. O segundo é que vocês têm um grande enfoque metodológico, o que é importante, até porque é uma metodologia que não é comum, que não é substancial na literatura em contabilidade. Mas eu senti falta de uma discussão um pouco mais propositiva sobre os resultados que vocês encontraram, principalmente quando vocês confirmam as hipóteses, sabe? Lá na parte final do trabalho. Então, eu Uhum. fico pensando, a partir do que foi confirmado, o que, é que a gente pode propor, né? Quais são as proposições que a gente tem para a literatura e para os práticos, né? Então, a partir do que a literatura ela já sinaliza sobre o desenvolvimento dessas políticas, né, de responsabilidade socioambiental, o que é que pode ser ressaltado, né? E aí o que é que o trabalho ele pode contribuir para essa discussão, sabe? E aí, também discutir um pouco sobre as implicações práticas dos achados, sabe? Discutir um pouco os impactos de uma política estratégica para o clima e o efeito que essas políticas elas possuem tanto internamente como externamente, sabe? E aí, a relação que pode estabelecer, por exemplo, a política estratégica para o clima com as partes interessadas, a partir do que vocês conseguem desenvolver sobre uma política interna voltada para a responsabilidade socioambiental, sabe? Então, Uhum. vocês têm um modelo conceitual que é muito interessante para a gente analisar e que dá para ser desenvolvido, né? Análises complementares podem surgir desse modelo, mas seria interessante também vocês apresentarem o potencial prático, sabe? E aí acho que é até uma pergunta que a gente tem tempo para você falar um pouco sobre o que é que você elencaria assim de pontos que seriam primordiais dos resultados que vocês identificaram, né? O que é que a gente pode, por exemplo, levar para os práticos, levar para as empresas a partir do modelo que vocês desenvolveram? Uhum. Eu acho que pela pesquisa, deu para ver que a política e estratégia, elas são uma parte muito importante para as empresas adotarem para terem bons resultados, né? Então, gestão e redução de gases, isso está diretamente ligado com a política também, evidenciação também, como você falou.
E eu gostei muito do que tu falou sobre o impacto das partes interessadas, porque até pela teoria da legitimidade, né? Se as empresas querem se tornar, se as empresas querem passar uma imagem de negócio legítimo, as partes interessadas entram como um ponto muito fundamental ali, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, sim, sim. É porque quando a gente olha o modelo, né, a gente vê que, em alguma medida, todas essas variáveis que são mensuradas, elas se relacionam em alguma medida, né? Então, existe uma relação entre política e estratégia para o clima com as partes interessadas, existe uma relação entre a política e a gestão de redução do GGE, existe uma relação entre a política e a estratégia com a evidenciação ambiental, existe uma relação entre as partes interessadas com a redução e com a evidenciação, e existe uma relação entre as partes interessadas com a política estratégica para o clima, né? Então, isso gera um conjunto, um construto que é muito amplo para a gente trabalhar e para a gente ver o que é que isso pode contribuir, não só para a literatura, que já versa sobre isso, isso aí seria uma questão. Na literatura que você consultou, eles utilizam geralmente equação com modelagens estruturais, ou o método geralmente é outro? Oi, eu não entendi a pergunta, desculpa. Na literatura que você acessou para a discussão teórica do trabalho, eles aplicam modelagem ou eles trabalham a partir de uma outra perspectiva Não, metodológica? não, é só Geralmente, lógico. Uhum. geralmente são outras perspectivas, né? E aí eu acho Uhum, que sim. quando você traz a modelagem, você consegue aprofundar, né? E adicionar elementos que talvez as outras pesquisas elas não alcancem, sabe? Uhum, sim. Então, a minha recomendação inicial seria vocês, né, trabalhar um pouco e aprofundar um pouco nesse modelo. Então, tentar absorver tudo que ele pode dar de informações, tá? E, em seguida, ver como esses elementos podem contribuir com a discussão teórica já existente, né? Então, a gente pode ver como o modelo pode ser melhor estruturado, né, melhor desenvolvido, tendo essas relações, e depois uma discussão mais aprofundada dentro da perspectiva teórica, tá? Uma outra dúvida, para além dessas duas variáveis, vocês visualizam outras variáveis que podem entrar na modelagem e que não foi incluída? Eu acho que seriam só essas. O questionário do Easy, ele é dividido em tópicos e dentro desses tópicos tem subtópicos e aí entram mais perguntas. Então, a gente focou nessas, mas eu não lembro de cabeça agora se teria oportunidade de terem outras variáveis além dessas. Eu acredito que é isso, assim, é um trabalho para continuar explorando. Muito provavelmente vocês vão, a partir desse, observar outros artigos e outros trabalhos vão emergir, né, dessa discussão inicial. Mas eu gostei, eu parabenizo você e os demais autores, né? Acho que vocês fizeram um bom trabalho, acho que tem potencial para contribuição, e parabéns por estar aqui discutindo, né? E propor um artigo e pensar o desenvolvimento científico ainda na graduação, tá? Meus parabéns. Eu gostaria agora de abrir para a audiência. Eu não sei se alguém tem algum comentário, alguma observação, alguma sugestão, pensou alguma perspectiva distinta da que a Ana Lúcia apresentou, né? Ou outros pontos que eu talvez não tenha passado. Eu acho que Obrigada, Fabrício. ótimo estudo. Tá muito, muito, muito bacana mesmo a apresentação. Eu acho que é isso. Você tem mais algum comentário, Ana, para fazer? Alguma Não, eu só observação? queria agradecer pelas tuas contribuições. Com certeza eu vou levar elas para minha orientadora, para a gente já aplicar agora no artigo, porque a gente está em processo de remodelagem dele para submeter para uma revista internacional. Ah, que bom, que bacana. Você está na graduação ainda? Sim, eu Terminando? tô na oitava fase.
tem mais uma pela frente. Mais uma pela frente, E né? eu vou usar esse artigo como meu TCC. Ah, que bom, que bacana. O bom é que já está sendo apresentado e discutido, né? O que é bem bacana. Eu fiz isso também na graduação, né? Eu apresentei o artigo e depois utilizei o artigo como apresentação do TCC, tá? Parabéns. Então, vamos dar continuidade, né? A gente tem 5 minutinhos, então acredito que a gente compensa isso na próxima apresentação. Eu quero convidar a Ana Lúcia, que é Envolvimento e Sensibilização para Mudanças Climáticas em Ambientes Corporativos Brasileiros. Ana Lúcia, está por aí? Fui eu, agora. É porque... Não, agora eu descobri o que aconteceu. É porque no site do Congresso, a ordem dos nomes Sim, eu reparei. tá trocada. Então, vamos para o artigo de Contabilidade Ambiental e Custo Ambiental, Métricas da Produção Científica Internacional, com a Francisca. Agora eu entendi o que a Francisca falou mais cedo. Agora que eu entendi, porque a ordem dos autores, o nome do autor que vai apresentar e o nome do trabalho estão trocados, não é isso? O meu horário seria para 17 horas. Ali no site eu seria a terceira, mas o horário seria às 17. Entendi. Como eu segui o panorama que está lá na página, acabou trocando. Tá certo. Mas aí fique à vontade para a apresentação, tá? Então, posso compartilhar minha tela agora? Pode sim, o espaço é seu. Certo. Vocês conseguem visualizar minha tela? Ok? Está abrindo aqui. Foi. Colocar no modo apresentação. Então, tá, eu sou a Francisca. Esse trabalho que eu vou apresentar foi o meu trabalho de conclusão de curso na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, é intitulado Contabilidade Ambiental e Custos Ambientais e Métricas da Produção Científica Internacional. A orientadora foi a professora Romina Batista Luciana de Souza e também contou com o auxílio da doutora professora Alice Muns Fernandes. Contextualizando um pouco da escolha dessa temática, contabilidade ambiental e custos ambientais, os recursos naturais eles estão cada vez mais, são essenciais, né, para garantir a nossa sobrevivência no planeta, e eles estão cada vez mais escassos. Então, além da utilização desses recursos, possibilitar distintas criação de serviços e produtos, essa escassez leva a uma preocupação por parte de gestores da sociedade no geral por essa redução nessa disponibilidade de recursos naturais. Então, a contabilidade ambiental entra aí adquirindo uma relevância, né, pois ela é uma ferramenta que tem um potencial aí para fornecer informação para o usuário, informações úteis. Ela também é responsável ali para a questão ali de formulação de políticas por parte de gestores, que estão mais comprometidos com o desenvolvimento e gerenciamento sustentável dessas atividades. Então, nesse contexto, surge o seguinte objetivo desse trabalho, desse manuscrito, que seria caracterizar a produção científica internacional relacionada à contabilidade ambiental e custo ambiental. Nós trouxemos aqui alguns tópicos, né, do referencial, nós pincelamos alguns que nós consideramos aqui mais relevantes para falar um pouco de cada um dos tópicos que vão ser abordados dentro do trabalho. Então, nós trouxemos a contabilidade ambiental, que ela surge ali na década de 70, quando as empresas passaram assim, a dar maior credibilidade e importância a essas questões também. Mas só foi em 98 ali que surge com o final ali do relatório financeiro e contábil de passível e custo ambiental do ISAR, ela se torna um ramo mais relevante dentro da contabilidade.
Até então existia, já estava sendo começado a falar, mas ela ainda não tinha tanta relevância dentro da contabilidade. E também o surgimento de leis cada vez mais rigorosas, né, inteirando, assim, levando a uma obrigação de apresentar esses dados da contabilidade ambiental, mas isso também levando também uma mudança de mentalidade da própria sociedade. E hoje a gente olha para essas empresas e para a organização e para a sociedade no geral, temos essa preocupação maior dessa interação sociedade, empresa, esse conjunto, né, construir um mundo melhor e mais sustentável. Então, é nessa ótica que surge que a contabilidade se faz mais presente. Então, a gente fala do custo ambiental, né? No que tange ao custo ambiental, a literatura ela não apresenta uma definição clara e objetiva aí do que é considerado custo ambiental. Alguns autores trazem que talvez pela natureza intangível, na maioria desses custos, ou a dificuldade de mensurar mesmo estes custos e que são tratados como, muitas vezes como elementos externos, fora da empresa, alheios à contabilidade. Então, a gente também aborda aqui as métricas de informação, que seria ali vai ser o nosso procedimento, mais adiante eu vou abordar, e onde que surge esse conceito de cientometria. Ele foi criado ali nos anos 60 por historiadores e sociólogos, e com o objetivo de realizar análises assim, quantitativas nesse campo científico que eles ali pesquisavam. Então, essas técnicas, elas são quantitativas, analisar a produção científica. Então, elas são capazes assim, de mensurar o impacto das publicações por meio de compreensão, processo de citação, rede de colaboração e demais indicadores, utilizando também ali de algumas partes da bibliometria, das leis da bibliometria. Nós temos, então, os procedimentos metodológicos, que foi abordado no nosso artigo. Enquanto a abordagem do problema foi quantitativa, os objetivos foram descritivos, e do procedimento, usamos um estudo cientométrico. E como se deu essa busca para realizar esse estudo cientométrico? Primeiramente, nós definimos 3 bases. E por que definimos essas 3 bases? Scopus, Web of Science e Sites Direct. Porque são bases que são referência ali para os estudos de ciências sociais aplicadas. Então, foi nesse quesito que nós definimos essas 3 bases. A partir dessa definição das bases, nós decidimos os termos de busca seriam Environmental Account e Environmental Cost. Ambos juntos, esses 2 terminologias juntos. E onde a gente pesquisaria isso? Nos títulos, resumos e palavras-chave desses manuscritos. A partir disso, nós não fizemos um limite inicial, nós não limitamos qual seria a primeira data. A gente deixou livre e só limitamos a data final, que ficou em setembro de 2020. Setembro de 2020. A partir de então, a gente achou uma quantidade de artigos de 150 documentos e selecionamos a tipologia artigos. Tivemos um portfólio final de 111 artigos, e excluindo os repetidos, nós ficamos com um portfólio final mesmo, excluindo todos os repetidos nas 3 bases, de 85 artigos. E aí nós começamos a parte dos resultados. Então, a gente fez uma distribuição temporal das publicações sobre o tema contabilidade ambiental e custos. Lembrando que, como nós não delimitamos um tempo inicial, mas a gente começou a observar que, a partir dos anos 90, que inicia-se ali, essa temática passam a despontar um maior interesse dos pesquisadores, e também ali nos anos 2006 e 2014, eles responderam para o maior número de publicação. E nós justificamos, e em possível justificativa, inferimos que talvez sejam ali por eventos promovidos pela ONU, acerca dessa problemática ambiental, nos quais são discutidos mecanismos né, para discutir esse desenvolvimento socioeconômico, uso sustentável e desses recursos naturais.
Também fizemos aqui, elaboramos essa nuvem de palavras com base nos títulos dos artigos. E por que essa nuvem de palavras, né? A apresentação ela é geralmente empregada no intuito de possibilitar uma identificação dos termos de maior ocorrência, porque ela também é uma forma fácil de visualizar ali. Quem tá visualizando vai ver que é uma ferramenta que permite uma análise objetiva, muito clara. Então, a partir desses títulos do portfólio, foi a partir dos títulos dos 85 manuscritos que nós selecionamos. O título, ele é um campo pequeno, mas ele é responsável ali por sumarizar a investigação que vai ter no corpo do artigo. Então, vai ser o menor relato que tu vai ver, mas ele talvez te desperte a vontade de ler todo o manuscrito. Então, por isso essa escolha pelo título desses artigos. Então, como palavras que a gente observou nesses títulos que foram destacados foram Environmental, Managing, Accounting, Costing e Case Analysis. Esse também a gente pensou, colocamos, né, que devido aos critérios de busca, talvez essas palavras tenham se destacadas aqui no título também. Mas também a gente vê que está muito ligada com a área de contabilidade e gestão. A gente fala de custo ambiental nesses artigos, nesse nosso portfólio. Também, dos resultados, nós apresentamos os periódicos, então, as revistas ali que mais se destacaram. Dos 85 manuscritos que compuseram nosso portfólio, eles estão distribuídos em 64 periódicos. E desses, 84,37, eles apresentam apenas uma publicação, ao passo que 10 periódicos respondem por 37,64% do total analisado. Aqui nós não trouxemos na apresentação, essas informações não estão no corpo do nosso artigo. Então, a gente coloca aqui 3 revistas que mais se destacaram, contribuindo ali com 27,57% do total das publicações. E aí nós colocamos que ela vai de encontro ali à lei de Brandefort, que aponta que um pequeno grupo de periódicos detém a maior parte das publicações de matemática analisada. Então, podendo ser considerado esses 3, ou esses que estão elencados aqui, os principais periódicos sobre determinada temática, no caso, sobre essa temática e sobre esse assunto. O Journal of Clean Production, ele destaca-se com o maior número de publicações sobre a temática contabilidade ambiental e custo ambiental. Ele correspondeu a 12,94% do total das publicações. E ele é um periódico transdisciplinar, cujos indicadores ali oportunizam inferir a relevância da temática estudada. Então, ele torna-se uma referência para quem gostaria de publicar na área ou que está pesquisando sobre essa temática. Trouxemos também a rede de colaboração entre autores. Então, o portfólio analisado contou com a participação de 204 autores, com afiliação em diferentes partes do mundo. Não foi constatado que 89,65% dos autores contribuíram somente com uma publicação, enquanto 10,35% corresponderam por 2 ou mais estudos. Então, de modo geral, assim, tem que um grupo de pesquisadores se destacam na temática. Nós temos a Elvira, aqui eu acho que não dá para nessa imagem, mas é a Elvira Bunucório, o Frederico Maria Pucelli e o Pierre Paolo. Cada um deles, nessa nossa análise, desse nosso portfólio, destacou com 5 publicações. E o Ricardo Pucelli, que é um também que se destacou, ele teria 4 artigos. E aí, destacando que a professora Elvira e o professor Pierre Paolo, eles são afiliados ao mesmo departamento, que seria de tecnologia da Universidade de Nápoles, na Itália. Então, eles desenvolvem pesquisas relacionadas com avaliação ambiental. Já o professor Frederico Maria Pucelli e o doutor Ricardo Pucelli também fazem parte, então eles têm essa ligação de fazerem parte do mesmo departamento. Eles fazem parte do Departamento de Meio Ambiente, Terra e Física da Universidade de Siena, também na Itália, e a linha de pesquisa deles é um pouco contempla desenvolvimento sustentável. Então, novamente, nós trazemos aqui que esses achados aí, eles postulam a lei de Lockton, né, por ser um número reduzido
de pesquisadores correspondendo à maior parte desses estudos, ao passo que muitos autores contribuíram com apenas uma publicação, que foi como a gente conseguiu também contemplar aqui nesse estudo. Então, com relação às análises sociométricas, a gente verificou, então, desses 204 autores que responderam por esse portfólio analisado, 20 deles desenvolveram suas publicações de forma individual, 31 publicaram com apenas um coautor, e a maior parte deles ali contribuíram, receberam contribuição de mais de um de seus pares. Trouxemos a rede de co-ocorrência de descritores, então, nessa mesma lógica, seguindo essas análises, a gente observou ali, realizada através do software VozVir, com base no nosso portfólio, a nossa rede foi composta aí por 48 vértices, agrupada em 5 clusters, com 216 ligações, conforme aqui nossa figura. Então, considerando essas abordagens que mais predominavam na composição desses clusters, fizemos a seguinte denominação. Então, contabilidade ambiental e gestão ambiental, que seria assim, o cluster verde, com 11 vértices, ou seja, esses 11 nozinhos aqui. Depois nós colocamos aqui análise energética, seria o cluster vermelho, também composto por 11 vértices. Transformação da natureza, que seria o cluster azul, composto por 10 vértices. E avaliação de sustentabilidade, que seria o cluster amarelo, 9 vértices. E também ali indicadores e taxas, que seria o cluster roxo, com 7 vértices. Então, com relação à rede de cocitação, empregada nos artigos, na totalidade das 85 publicações, nós encontramos respaldo teórico de 183 autores, que contribuíram com inúmeras obras. Então, nós fizemos assim, considerando só uma ocorrência mínima de 5 citações. Dessa totalidade de 180 autores e de 85 publicações, nós tivemos 7 autores que mais se destacaram quanto a esse critério, que foi o Odum, que está no centro. Ele teve uma quantidade de 33 citações, e esse autor ele pode ser considerado como um seminal, um dos mais citados nessa área, também por ter maior número de citação. Esses estudos dele abordavam as questões mais relacionadas à teoria do sistema e à ecologia, configurando-se como um clássico mesmo, os estudos dele de caráter ecológico e bioeconômico. E por isso ele está nessa posição central. Tá, um mais recente, que também recebeu algumas citações, nós temos ali o Daniel Campbell, e ele respondeu por 10 citações. Então, as pesquisas dele já são mais recentes e mais ligadas à teoria de sistemas energéticos. Então, aqui nós temos as nossas considerações finais, que temos que contribuir à caracterização dessa pesquisa com contabilidade ambiental e custo, e, identificar mesmo tendência do estudo, grupo de pesquisas, arranjos colaborativos, conhecer essas características dessa temática, oportunizar insights, né, que norteiam novos pesquisadores, também para quem busca saber quais são as referências na temática, os principais artigos, os principais periódicos para publicação. É nesse sentido que esse estudo se propõe. Aqui nós temos as referências que foram utilizadas nesta apresentação e agradeço a oportunidade. Obrigado, Francisca. Parabéns pelo trabalho, tá? Também finalizando a graduação, né? Então, temos pelo menos 2 quase contadoras já entrando na pesquisa científica, o que é muito bom, muito bacana. Assim como na apresentação anterior, na leitura do texto, eu fiquei com algumas dúvidas e com algumas inquietações, que é mais no sentido de propor a melhoria da pesquisa ou também propor o desenvolvimento em outros trabalhos, tá?
E aí eu separei alguns comentários para a gente discutir, e o primeiro deles é que vocês fazem uma discussão bem abrangente da literatura, né? E vocês explicam e explicitam bem todas as etapas metodológicas do processo de coleta, de evidenciação e análise descritiva dessas publicações, mas eu fiquei com a dúvida sobre as palavras-chave que vocês utilizaram. Né? Vocês utilizaram o Environmental Accounting e o Environmental Cost, não é isso? Vocês fizeram alguma análise extra ou no desenvolvimento dessa etapa, vocês incluíram algumas outras palavras para verificar o que ficou de fora do mapeamento inicial, porque eu fiquei pensando, será que com a inclusão das duas palavras, o que é uma escolha metodológica, tá? Mas vamos pensar sobre as outras possibilidades. Será que a inclusão das duas palavras, ou a não inclusão de outras palavras, não deixou de fora artigos que seriam interessantes entrar na análise que você está desenvolvendo? Eu fiquei pensando, será que a Francisca ela não fez um tipo de mapeamento em paralelo e aí incluiu outras palavras e não identificou nada de relevante? Porque às vezes a gente pode, não, eu vou propor mais algumas palavras, mas aí eu não encontro nada de diferente daquilo que eu já tinha coletado, né? E eu fiquei em dúvida, houve a inclusão de outras palavras-chave ou você acha que outras palavras-chave ajudariam a obter artigos que são interessantes para o que vocês querem discutir, mas que acabaram não entrando na coleta inicial de dados? Assim, creio que nós fizemos alguns testes e fomos colocando, mas como é no TCC, e aí a professora vai diminuindo, até por uma questão de tempo e pesquisa. Mas, sim, a gente, algumas outras, não palavra, mas talvez variação do próprio custo ali, a gente não varia, a gente deixa ele prático custo, mas realmente isso que você apontou é interessante, provavelmente por outras palavras não terem entrado, outros artigos muito interessantes talvez tenham realmente ficado de fora do nosso estudo. Eu acho que essa seria a primeira sugestão, sabe? Dá uma mapeada, agora que já passou o período do TCC, né, que a gente sabe que é uma correria, a gente tem que cumprir prazos, mas tenta incluir outras palavras para ver se você acha alguma coisa relevante, que você pode também não achar, tá? E aí você deixa delimitado da forma que já está, só para você ampliar a discussão o máximo que você puder, tá? Então, você pode ver algumas variações das palavras que já foram utilizadas ou outras para incluir lá na sua busca, tá? E aí, Francisca, eu não sei se você pretende cursar mestrado, se você pretende continuar na carreira acadêmica, mas eu acho que a apresentação, o trabalho que vocês já desenvolveram é a primeira etapa de um trabalho que pode ser muito maior, sabe? Muito maior no sentido contributivo, sabe? Eu vejo uma oportunidade muito grande como é uma segunda etapa do que vocês já desenvolveram, tá? Que visando especialmente a publicação em um periódico, a articulação teórico-metodológica e empírica dos estudos que você trouxe e que você evidenciou sobre custos e contabilidade ambiental, sabe? Eu vejo que é interessante e é uma oportunidade você discutir dentro desses artigos o que é que eles abordam, quais são as propostas de pesquisa que aparecem, sabe? Quais são as lacunas teóricas dentro dessa sua análise. Então, o que é que falta pesquisar sobre esses assuntos, sabe? O que é que a literatura ela não está dando tanta atenção e que vale a pena a gente começar a discutir ou a gente propor, né, a gente jogar para a comunidade científica oportunidades de pesquisa a partir disso que você já está coletando, né? E aí, a partir disso, expor insights, sabe, para a comunidade científica. O que é que a comunidade científica ela pode explorar a partir do que você coletou, né? E aí eu acho que cabe uma avaliação teórica, metodológica e empírica daquilo que esses estudos já evidenciam, tá? Que seria uma continuidade do mapeamento que você iniciou, né? Então, você mapeia a literatura, você faz uma análise dessa literatura e você faz uma discussão
teórica, metodológica e empírica, e vai receber muitas citações por isso, tá? Que geralmente é o tipo de trabalho que as pessoas elas vão consultar para saber o que é que precisa, o que falta ser pesquisado em um determinado tópico, tá? Essa seria a minha primeira recomendação para o seu trabalho. O segundo é que acho que vale a pena também você pensar na possibilidade, e isso eu estou pensando dentro do mesmo artigo, tá? Eu estou visualizando ele no periódico, a coleta, a análise e essa minha segunda recomendação, que é, aliado a esses pontos, né, da articulação que você vai fazer dessas pesquisas, será que é possível a gente obter algum tipo de relação ou algum tipo de diálogo entre a literatura nacional e internacional? Existe um texto do Yves Gendron, eu vou buscar referência e eu posso passar aqui no chat para você acessar depois. Ele discute a pesquisa em contabilidade em uma perspectiva contextual, sabe? Ele fala que, às vezes, para a gente conseguir desenvolver a teoria, para a gente conseguir desenvolver boas pesquisas, a gente precisa de um contexto que seja relevante e que seja interessante para aquela discussão teórica, né? Então, eu fiquei pensando, será que se a Francisca fizer uma articulação entre a literatura internacional e a literatura nacional, será que a gente pode fazer algum tipo de reconciliação dessas contribuições e desses debates teóricos? E, a partir disso, será que a gente pode observar tópicos contextuais para o cenário brasileiro e específicos para ajudar a contribuir com essas pesquisas internacionais? Porque pode acontecer de você visualizar um tópico, você visualizar uma lacuna teórica que pode ser explorada a partir do contexto nacional. E aí você pode evidenciar isso como uma oportunidade de pesquisa, sabe? Eu vejo que isso é uma forma de você adentrar nesses periódicos de alto impacto a partir de uma discussão que é específica do contexto brasileiro, tá? E aí eu vejo como essa relação ela pode ajudar a gente a estabelecer e a preencher lacunas teóricas, permitindo a mobilização de pesquisadores brasileiros nesse sentido, né? Então, para além da gente visualizar as oportunidades de pesquisa, a gente visualizar insights em que a literatura nacional, a pesquisa nacional, dentro do contexto brasileiro, pode ajudar a gente a adentrar nesse cenário, né? Adentrar nesse ambiente e fazer uma articulação pensando também nas pesquisas que você evidenciou, tá? Então, ó, veja só, isso eu só consegui perceber a partir do seu mapeamento. Então, o mapeamento que você desenvolveu permitiu que a gente pudesse ver possibilidades de pesquisa que o próprio artigo fornece, sabe? E aí eu queria ouvir da sua perspectiva se faz sentido a gente olhar esses elementos, olhar esses aspectos, visando o desenvolvimento do trabalho e o desenvolvimento da teoria para a literatura brasileira e internacional, né? O que você acha? Eu acho que foi uma sugestão ali, porque quando faz uma quant, né, fica muito restrito, e uma das sugestões foi uma quali. Realmente adentrar nesses artigos e realmente trazer que eles, né, o que eles vão dar para nós como sociedade, seja ela na academia. E surgiu essa vontade lá no TCC, mas é uma questão de tempo fazer esse comparativo. Mas não tinha como, e aí teve toda a questão do Covid. Então ficou ela bem, tá, mostra da internacional, nós colocamos nas bases, e você vai trazer tudo que tiver. Então, pode ter nacional, pode não ter, mas realmente você colocou a questão das palavras, né, da forma como elas foram colocadas ali, bem estáticas, ela não teve nenhuma variação, pode ter deixado muitos artigos de fora, e realmente a gente ter uma oportunidade de ter uns insights muito maiores e talvez com mais qualidade, mas realmente essa questão que você apontou e colocou, e que bom que o artigo proporcionou isso na leitura, de trazer mais vontade de ir mais a fundo e pesquisar mais e trazer, sim, mais dados que daria para colocar ali, com certeza, e fazer, sim, essa articulação teórica, como você colocou,
dos nacionais e internacionais e fazer esse comparativo e ver. E eu pensei, quando nós estávamos fazendo, de o que está sendo falado lá fora, na literatura internacional, e o que nós estamos fazendo aqui. Então, essa, sim, também surgiu como ideias, mas, quem sabe, a gente pode melhorar nesse mesmo, ou até trabalhar, quem sabe, mais para frente com outros artigos também nessa linha e abarcando isso que nós não usamos nesse. Eu fico pensando, né, agora com a sua fala, vocês já evidenciam os autores chaves, né, nessa discussão. Então, vocês já evidenciam quem são as pessoas que são pioneiras nessa discussão, e aí, muito provavelmente, o que elas pesquisam. Eu acho que é até uma oportunidade, porque eu penso que a literatura subsequente decorre desses autores iniciais, né? Eles tentam, em alguma medida, continuar essa discussão que começa com os autores que vocês evidenciam. E aí acho que vocês podem encontrar, inclusive, lacunas e brechas e oportunidades nessas teorias iniciais, sabe? Já que vocês estão desenvolvendo um mapeamento, vocês podem, inclusive, propor oportunidades de pesquisa para complementar a perspectiva de um desses autores, sabe? E aí vocês vão desenvolver um diálogo e confrontar diferentes perspectivas, diferentes ideias, diferentes oportunidades, diferentes contextos, que é o que o Yves Gendron ele fala bastante, que talvez a gente, analisando o cenário brasileiro, analisando a partir de uma perspectiva do sul global, que muito provavelmente não é o que está sendo discutido nesses periódicos, a gente pode levantar discussões que esses autores talvez eles nem tenham consciência, né? Porque são outros contextos. E eu acho que você tem muitas oportunidades a partir desse artigo, sabe? Você consegue desenvolver bons projetos e outros trabalhos em decorrência dele, e são oportunidades, tá? Acho que você tem muita coisa para desenvolver a partir dele, para pensar, para discutir, para propor. E só gostaria agora de agradecer pela oportunidade da leitura, né? Pelo debate, por esse encontro. Eu fico muito feliz com o artigo, tá? Muito obrigada mesmo por todas as suas considerações. Eu fiz algumas anotações, eu não sei se você vai mandar por e-mail, mas fico muito grata e é uma oportunidade muito bacana, muito interessante mesmo. E obrigada. Obrigado. Eu acho que o Muito Fabrício... aprendizado. Ah, que bom. O Fabrício, ele quer fazer alguma pergunta, Fabrício? Alan, eu não sei se é possível a gente tirar uma foto, que é a primeira vez minha e da Francisca no congresso que a gente faz o mestrado juntos. Então eu queria, né, poder tirar essa foto para vamos poder sim. postar no nosso PPG Conte. Tá bom? Só um minuto. Francisca? Feito, muito obrigado. Foi. Me marquem lá, tá? Oi. Não sei se eu posso, Alan. Você falou do mestrado, né? Eu concluí a graduação e aí tive a grata sorte, Deus, e consegui entrar no mestrado. E aí, quando surgiu a oportunidade do congresso, porque esse artigo ia ficar paradinho, eu não ia colocar para frente, a professora manda para o congresso, é teu TCC, você fez, se esforçou. E estou muito feliz com esse fruto, né? Dele estar aqui. Como eu falei para você, é um trabalho de conclusão, então a gente tem um tempo limitado, é um pouco diferente para a gente que é da graduação, mas estou bem feliz. Obrigada e desculpa. Nada, que bom, eu que agradeço. E aí pense em continuar ele, sabe? Agora que você já passou o TCC, você tem mais tempo, né? Pensa aí para usar ele para alguma disciplina do mestrado, dar continuidade e ampliar a discussão, tá? Eu vou, durante a próxima apresentação, eu adiciono a referência do Ives para você dar uma lida, tá? Muito obrigado. Agora a gente vai para a terceira apresentação, contribuição das empresas para o atendimento das metas da Agenda 2030, uma análise da divulgação ambiental, da autora Ana Lídia. Ana Lídia está por aí? Sim. Olá, Ana Lídia. Opa, Boa dá para tarde, escutar? tudo bem? Tudo Pode ótimo. apresentar, fique à vontade. Só um instante. Já dá para ver a tela? Tá abrindo, foi. Pronto, posso começar?
Pode sim, fica à vontade. Bom dia, boa noite a todos. Meu nome é Ana Lídia, eu sou graduanda de Contabilidade da Universidade Federal do Ceará, e juntamente com a minha orientadora, a professora Marcele Colares de Oliveira, a gente desenvolveu esse artigo intitulado Contribuição das Empresas para o Atingimento das Metas da Agenda 2030, uma análise da divulgação ambiental. Contextualizando um pouco sobre esse artigo, no início do século XX, mais ou menos, começaram a ocorrer as guerras globais, né, no mundo, e havia um cenário de turbulência econômica, e paralelo a isso estava ocorrendo tanto a expansão comercial e industrial, e foi nesse cenário um pouco adverso, né, que ocorreu o estopim da crise ambiental. E aí, após essa crise ambiental, começaram a ocorrer movimentos e atitudes em prol da conscientização e responsabilização ambiental. E aí, grandes eventos globais começaram a ocorrer, né, voltados para essa questão da temática ambiental, tanto no âmbito social como no âmbito corporativo. E aí, mais recentemente, em 2015, a ONU, né, visando esses eventos ambientais, ela desenvolveu um documento intitulado Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. E esse documento era um plano de ações e metas que envolvia tanto empresas como governos e até a sociedade para se propor atitudes em favor da questão socioambiental. E nesse documento foram estabelecidos 17 objetivos, né, que são chamados de ODS, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, foi nessa perspectiva que a gente desenvolveu o nosso problema de pesquisa, que foi quais informações de natureza ambiental divulgadas por empresas mundiais englobam as metas previstas pela Agenda 2030. Isso porque o nosso estudo se propôs a mensurar, né, o engajamento das empresas em divulgar essas informações de práticas ambientais que são favoráveis ao atingimento desses ODS. E aí o objetivo geral foi investigar essas informações de natureza ambiental, divulgadas por empresas mundiais, que englobam as metas previstas pela Agenda 2030. E aí nós dividimos em 4 objetivos específicos. O primeiro foi identificar as metas e os indicadores ambientais que estavam contemplados na Agenda 2030. Posteriormente, identificar dentre essas metas e objetivos ambientais quais deles poderiam ser contemplados em ações empresariais e divulgados também por essas empresas. Posteriormente, analisar a divulgação ambiental dessas empresas e averiguar a conformidade dessas informações que foram divulgadas com as metas que foram previstas pela Agenda 2030. E no nosso referencial teórico, a gente discutiu um pouco sobre contabilidade ambiental, informações ambientais, divulgação ambiental, desenvolvimento sustentável e especificamente sobre a Agenda 2030. E aí foi após a adoção da Agenda 2030 que a ONU ela elaborou um documento de orientação. E esse documento de orientação ele continha alguns indicadores que possibilitavam o monitoramento da realização dos ODS. Então, essa tabela 1 foi tirada desse documento, que mostra os indicadores ambientais principais da ONU, que ela publicou no ano de 2019. Então, eles dentro da área ambiental, discutiam sobre uso sustentável da água, consumo de energia, emissões de gases do efeito estufa, substâncias destruidoras da camada de ozônio, gestão de resíduos. E além dela elencar esses indicadores que ela considerava os principais, ela também propôs a mensuração, a forma de mensuração que poderia ser feita. E aí foi justamente a partir desses indicadores da ONU que a gente desenvolveu a pesquisa. A metodologia, né, que a gente utilizou, essa pesquisa ela é exploratória, documental e de caráter quantitativo. Nossa amostra foi de 20 empresas mundiais, e essas 20 empresas elas pertenciam ao ranking das 100 empresas mais sustentáveis do mundo em 2020. E aí nós selecionamos esses indicadores ambientais essenciais a serem divulgados, que comprovam que a empresa aderiu e se comprometeu com os ODS, ou seja, os indicadores que a ONU disponibilizou. E aí nós coletamos os dados de 16 indicadores que estavam contemplados na base de dados que a gente utilizou, que foi da Thomson Reuters. E aí nós separamos esses indicadores em 4 pilares principais: água, energia, CO2 e resíduos. E aí nós utilizamos uma métrica de pontuação. Caso a empresa divulgasse informação sobre determinado indicador, ela ganhava 1 ponto dentro daquele indicador. Caso ela não divulgasse a informação sobre o indicador, ela ganhava 0 pontos. E aí o período
de dados que a gente coletou foi relativo a 3 anos, de 2015, 2016 e 2017. E aqui, nessa tabela 2, a gente relacionou os indicadores da ONU com os indicadores que haviam na base de dados. Então, a gente fez uma correlação dos indicadores da ONU, quais tinham a ver e estavam contemplados na base de dados da Thomson Reuters. E aí, dentro do pilar água, foram 4 indicadores analisados, dentro do pilar energia, outros 4, dentro do pilar CO2 foram 2 indicadores, e dentro do pilar resíduos foram 6 indicadores. E aí dá um total de 18 indicadores. 16 indicadores. Aí aqui, essa tabela 3 é a estatística descritiva da divulgação dos indicadores. Então, como eram 16 indicadores, e cada empresa, se divulgasse, ganharia 1 ponto por indicador, no total, ela teria 16 pontos, pelos 3 anos, seria um total de 48 pontos que ela poderia atingir, nesse total dos 3 anos. E aí a gente viu que a média ficou em 26 pontos. E o mínimo que uma empresa conseguiu obter foi 0 pontos em todos esses 3 anos. 4 empresas, elas atingiram 0 pontos. E o máximo que a empresa conseguiu atingir foi 42 pontos, apenas uma empresa. Sendo que nenhuma delas, né, conseguiu bater o máximo possível de pontos, que seriam 48. Já na tabela 4, da divulgação dos indicadores do pilar água, foram 4 indicadores que a gente analisou dentro desse pilar, e aqui está a quantidade de empresas que divulgou sobre esses indicadores em cada ano. Como vocês podem ver, o indicador A1 do pilar água, ele foi o que teve a menor divulgação. 0 empresas divulgaram sobre esse indicador, tanto no ano de 2015 como de 2016 e 2017. E esse indicador A1, aqui na tabela 2, ele é relativo à água reciclada. Já no pilar energia, nós analisamos outros 4 indicadores. E o indicador com a menor divulgação foi o E3. Em 2015, apenas 2 empresas divulgaram sobre esse indicador. Em 2016, foram 3 empresas. E em 2017, 4 empresas. Esse indicador E3, que gerou baixa divulgação, ele é relativo ao quociente do uso de energia renovável. A tabela 6 da divulgação dos indicadores do pilar CO2. 2 indicadores foram analisados dentro desse pilar, e aí eles tiveram divulgação pelas empresas muito próximo, sendo que o menor ficou pelo G2, em que 14 empresas divulgaram sobre esse indicador em 2015, outras 14 em 2016, e em 2017 apenas 10 empresas. O indicador G2, ele se refere a emissões equivalentes de CO2 indiretos no âmbito 2. E o pilar resíduos, nós analisamos 6 indicadores. E aí, o indicador com a menor quantidade de divulgação pelas empresas, na verdade, foram 2. Tanto o R3 como o R4. O R3 em 2015, 2016 e 2017 foi divulgado por apenas 2 empresas em cada ano. E o R14 e o R4 a mesma coisa. 2 empresas só divulgaram sobre esse indicador em cada um dos 3 anos. E aí, para a gente conferir sobre o que falam os indicadores R3 e R4, eles são relativos a substâncias destruidoras da camada de ozônio, e o R4, pontuação de substâncias destruidoras da camada de ozônio. E, por último, a gente desenvolveu uma tabela de estatística descritiva dos indicadores ambientais por pilar. Começando pelo pilar água, foram 4 indicadores analisados aí. Então, uma empresa poderia atingir 4 pontos, certo? Nos 3 anos, então, seriam 4 vezes 3, né? Então, seria um total de 12 pontos. Sendo que a média de pontuação das empresas dentro desse pilar foi apenas de 6,8 pontos. O mínimo que uma empresa conseguiu atingir foi 0 pontos nesses 3 anos, e o máximo foi 9 pontos. Ou seja, ninguém conseguiu atingir a pontuação máxima possível, né? Que era 12. Energia também, como foram 4 indicadores analisados, o total de pontos nos 3 anos também daria 12, e a média ficou em 7,5. O mínimo que uma empresa conseguiu atingir dentro desse pilar foi 0 pontos, e o máximo 12 pontos. No pilar CO2, também foram outros 2 indicadores, e aí o máximo de pontuação nesses 3 anos seria de 6 pontos, sendo que a média ficou em 3,8, o mínimo também foi de 0 pontos, e o máximo que a empresa conseguiu atingir foi 6 pontos.
E, por último, no pilar resíduos, foram 6 indicadores analisados. Então, o máximo de pontuação nos 3 anos dentro desse pilar seria 18 pontos. A média ficou em 8. O mínimo foi 0 pontos e o máximo que a empresa conseguiu obter foi 18 pontos. A moda de cada um dos pilares, no pilar água, a moda foi de 9. No pilar energia, a moda ficou também em 9 pontos. No pilar CO2, a moda ficou em 6 pontos. E no pilar resíduos, a moda ficou em 12 pontos. Então, depois que a gente finalizou a amostra dos resultados, nós conseguimos identificar que os objetivos do estudo foram cumpridos, porque a gente conseguiu identificar as divulgações ambientais das empresas e, de acordo com a amostra, a maioria das empresas elas estavam se divulgando em conformidade com o que estava previsto na Agenda 2030. Contudo, alguns indicadores, tanto do pilar água, como eu coloquei aqui, como do pilar energia, eles precisam de uma maior atenção pelas empresas, porque nenhuma das empresas divulgou, por exemplo, sobre água reciclada dentro do pilar água. Então, como apresentou níveis de divulgação muito baixos, alguns indicadores eles merecem uma maior atenção por parte das empresas em relação aos seus níveis de divulgação. Essas foram as referências que a gente utilizou para essa apresentação. Pronto, agradeço vocês e fico aberta aqui para ouvir as perguntas. Então, Ana Lídia, parabéns pelo trabalho, tá? Parabéns por estar aqui junto com a Francisca e com a outra Ana. Você também é graduanda, né? Isso. Você é da UFC? Isso, da UFC. Eu queria... Que legal. Eu sou de Pernambuco, então estamos na região Nordeste. Eu sou de Pernambuco e faço doutorado no Rio. Eu separei algumas questões também, sabe? Alguns questionamentos, também no sentido de ver se faz sentido e propor melhorias para o desenvolvimento da pesquisa. Não sei se você pensa em publicá-la, em circular essas ideias, mas aí o Congresso é uma oportunidade da gente propor e ver o que é que dá para ser desenvolvido ainda, sabe? Quais são as oportunidades de aprimoramento da pesquisa, tá? Uma coisa interessante é que quando eu li o seu trabalho, quando chegou lá no final, eu fui olhar o apêndice, eu pensei, caramba, esse apêndice tem muita coisa para ser explorado ainda. Você evidencia lá nos apêndices o país e o nome da empresa, se eu não estou enganado. Não é isso? Sim. Eu fiquei pensando, será que não dá para apresentar uma análise recortando o tipo de atividade da empresa e o país onde a empresa está situada? Será que se a gente analisasse, por exemplo, e buscasse observar se existem diferenças, por exemplo, entre a Finlândia, a Dinamarca e o Canadá, será que a gente encontraria diferenças significativas na evidenciação das informações por país e por setor, no sentido da gente tentar entender, por exemplo, qual empresa se destaca no cumprimento do maior número de itens? Vocês já evidenciam a quantidade máxima de itens que foi obedecida, mas eu acho que, será que seria interessante a gente fazer uma discussão evidenciando a empresa e o país, ou se não a empresa, o setor da empresa, ou será que esse setor ele tem um nível de evidenciação que é semelhante entre as empresas de um determinado segmento, né? Qual setor é mais atuante na evidenciação dessas informações, né? Será que explorar esses elementos e essas oportunidades seria uma contribuição para o trabalho? Você fez, isso aí seria a minha primeira questão, né? Vocês fizeram algum tipo de mapeamento tentando observar por país ou por tipo de segmento da empresa, se talvez vocês não evidenciam, vocês não observam resultados que sejam mais ou menos expressivos? Não, eu adorei o que o senhor falou, né? Eu concordo plenamente, assim, no ranking, né, que a gente pegou as empresas,
ele tinha essa classificação também por setor, tinha por país, tinha por setor, né, o nome da empresa, e que nível qual posição ela estava, e justamente eu acho que tem como sim a gente fazer, acho que por setor seria uma coisa muito interessante, né, de se ver, porque tipo, setores que estão mais voltados assim a prejudicar o meio ambiente, né, essa questão ambiental ou até social, eles podem ter até um nível de divulgação maior do que outros setores que são menos vistos nessa área ambiental. Então, eu acho que poderia, assim, futuramente isso ser outra forma de visualizar, né, essa questão das empresas, por setor seria bastante interessante. E eu fiquei pensando também, né, em que país estão os resultados ruins, né, ou em que país estão os melhores resultados. Eu fiquei pensando, está na Finlândia, está no Canadá, está na Dinamarca, onde é que estão os expoentes e os países que precisam melhorar, né? Inclusive, eu observei que não tem nenhuma empresa brasileira, né, dentro das 20 empresas que foram analisadas, o que é uma pena, né, que a gente não pôde analisar e observar nada do nosso cenário dentro desse debate, mas eu vejo que aquelas informações lá do apêndice podem ajudar a ampliar a discussão do artigo, tá? Eu acho que seria bem interessante e é uma oportunidade para vocês incluírem, inclusive. Uhum. E aí, a minha segunda questão, né, está muito atrelada ao que eu discuti com a Francisca agora há pouco, e eu não sei se você também assistiu a apresentação sobre a informação contábil no mercado de capitais com um dos diretores da CVM, porque ele falou uma coisa que, em alguma medida, dialoga com o trabalho que você desenvolveu, porque ele fala que existe um incentivo, né, e um incentivo no contexto brasileiro de maior evidenciação de informações ambientais, né, sobre o impacto ambiental das atividades empresariais, né? E eu fiquei pensando, será que, a partir do que vocês já evidenciaram, não seria interessante discutir um pouco sobre a importância das empresas brasileiras se atentarem nessas métricas, ou se atentarem a evidenciar esse tipo de informação, né? O que mexeria lá na análise de equações estruturais da outra Ana, né? Será que a gente não tem como incentivar ou buscar ampliar um debate sobre evidenciação de informações socioambientais pelas empresas? E aí eu fiquei pensando como a academia, como a gente desse lado, pode ajudar nesse processo, sabe? Na perspectiva de sugerir uma proposta de indicadores, de métrica, de tipos de informação, né? E aí eu fico pensando talvez um ensaio teórico, um manifesto, algum estudo nesse sentido para dada a necessidade que a gente tem de ampliar as informações socioambientais, dada uma demanda que a gente tem pelas partes relacionadas com a organização, por onde a gente pode começar a evidenciação dessas informações e quais seriam as métricas para a gente fazer esse tipo de informação, tá? Até porque isso é uma demanda do mercado de capitais, né? Existe um incentivo em aumentar a quantidade de informações socioambientais dentro dos relatórios da contabilidade. E aí eu fico pensando, seria a minha segunda pergunta, esses indicadores desse projeto, né, da Agenda 2030, seria uma possibilidade da gente sugerir métricas de indicadores e de avaliação para as organizações no contexto brasileiro? Você visualiza uma oportunidade nesse sentido? Assim, eu acho que, como essas métricas, a ONU deixa claro no relatório que essas métricas que ele deu, essa questão de os indicadores que eles elencam como principais, eles são como se fosse o básico, né? Tipo assim, eles deixam claro no relatório que é o mínimo que a empresa deve divulgar. Então, e tipo, quando eu coloquei lá no ranking, né, e eu não encontrei, assim, empresas brasileiras, realmente o Brasil está nessa carência, né, porque não é complexo eles aderirem a essas métricas, porque, como a ONU falou, é o básico, e eles até divulgam forma como se pode mensurar. Então, a forma de mensuração não é muito complicada e seria uma evolução assim bastante para o Brasil de aplicar isso daí que outros países já estão fazendo, né?
mas o Brasil ainda está muito atrás nessa questão, mas é uma possibilidade, assim, que eu nem até havia pensado, né? Porque como o Brasil nem apareceu no ranking, então nem surgiu esse pensamento, mas realmente, tipo assim, como outras empresas estão fazendo e o Brasil está crescendo, essa questão do mercado de capitais, como você está falando, né? Poderia, assim, né, aplicar nas empresas daqui também essas métricas, que não são, como a Ana disse, nada complexas, são o básico, né? Eu acho que, inclusive, é uma oportunidade você pensar, por exemplo, você propor esses indicadores como um start inicial, né? Como você fala, isso é o básico que as empresas elas precisam evidenciar, precisam estar comprometidas, mas a gente precisa começar por algum lugar, né? Então, como a gente não evidencia, a gente não tem nenhum documento que propõe a partir da academia os indicadores e as métricas nesse sentido, eu acho que essa seria uma oportunidade, inclusive, de você propor e, a partir dos resultados que você observar, você incluir lá um tópico mais propositivo, falando como o cumprimento desses indicadores pode ajudar as empresas no contexto brasileiro, né, no contexto nacional, a se comprometerem com essa agenda voltada mais para a perspectiva socioambiental, né? E aí eu visualizo que se você tem lá os países, né? E você tem lá os segmentos. É até uma oportunidade de pesquisa futura você observar o que diferencia essas empresas dentro desses contextos das demais. Então, será que o cumprimento dessas métricas, desses objetivos, lá na Dinamarca, por exemplo, é um diferencial ou é um elemento que as partes relacionadas levam em consideração para se relacionar com a empresa? Quando você vai lá para a Finlândia, será que você participar e você divulgar esse tipo de informação, você tem um comprometimento, né, para além de apenas divulgar, você tem um comprometimento socioambiental, diferencia essa empresa das demais? Será que a gente pode dizer que isso acontece? Essa seria uma oportunidade subsequente para você investigar, né? E a partir disso você falar, olha, essas empresas, elas conseguem ampliar a relação com os stakeholders a partir da divulgação dessas informações, que é o básico exigido lá pela ONU. Então, a gente pode começar por aqui, sabe? Eu vejo que são oportunidades de pesquisa que você pode desenvolver a partir daquilo que vocês já estruturaram, né? Inclusive, vocês também têm outras categorias que não entraram no processo de avaliação, né? São métricas que são mais amplas e vocês fizeram um recorte para analisar essas categorias em específico, né? Que se relacionam diretamente com o objeto de estudo que vocês estão investigando. Então, é também uma outra oportunidade de pesquisa, aprofundar nessas outras métricas e tentar entender um pouco mais a fundo o todo, né? E como esse todo pode influenciar na imagem da empresa, na forma como a empresa opera, se comporta, sabe? E a imagem que ela transmite para os demais participantes que se relacionam com a organização, né? Faz sentido, Ana Lídia? Sim, acho que Faz faz, sentido. sim. É porque, assim, como as minhas também falaram antes, né? É uma coisa, assim, mais fechada, né? Quando a gente faz um trabalho. Eu também até tinha falado para a minha orientadora que a gente podia fazer essa análise por setor, que eu achei muito interessante. Eu já tinha até comentado, assim, bem no começo, sendo que se ia ficar muito extenso, né? Mas tudo que você está falando de poder ampliar, né? Outros contextos, ampliar as métricas que a gente especificou, né? Alguns pilares, algumas coisas, mas realmente dá para ampliar, dá para ir para outras áreas, dá para fazer muita coisa mesmo. Muito obrigada pelas considerações do senhor. E isso acontece com toda a pesquisa, tá? Quando eu vou fazer as minhas pesquisas, eu deixo de abordar tópicos, ou às vezes eu nem percebo tópicos que podem ser explorados, que fazem sentido para a minha pesquisa, e esse é realmente o objetivo do congresso, né? Quando você apresenta o trabalho para outras pessoas lerem, essas pessoas elas podem observar tópicos e elementos e perspectivas que às vezes você está tão imerso no trabalho, né? Você passa tanto tempo analisando aquilo ali que você acaba não observando e não se atenando para esses tópicos, né? Mas eu vejo que são oportunidades que você tem e você pode discutir, inclusive, com a sua orientadora. Você está terminando a faculdade?
Mais ou menos, no 7º Está no semestre. 7º. Se você pensa mestrado, pode ser uma oportunidade de você desenvolver isso no projeto, de você aprofundar isso no mestrado, por meio de uma dissertação. São oportunidades que a pesquisa está ali proporcionando, tá? Eu gostaria de abrir agora para a audiência, se alguém tem algum comentário, alguma pergunta, alguma sugestão para a Ana Lídia. Não? Então, acredito que é isso, Ana Lídia. Parabéns pela apresentação. Você tem mais algum comentário, alguma observação para fazer? Não, só queria, obrigada pelas considerações do senhor, que foram muito válidas e abre, assim, uma visão, né? Como o senhor falou, da gente estar muito imerso, a gente não consegue ver muito além, às vezes, né? Mas realmente discutir faz com que a gente consiga enxergar novas perspectivas e agradecer o pessoal também que me deu aqui parabéns, obrigada. As meninas também foram muito bem, obrigada pela oportunidade, professor. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade de leitura, né, e de acompanhar uma parte desse processo, né, desse trabalho. Agora, vamos aproveitar que está todo mundo aqui, a gente tem 3 minutinhos. Vamos tirar o print agora de todo mundo. Cadê a Francisca, a Ana? Vamos convidar o pessoal também para... Você para a apresentação, Ana? Ah, sim. Porque aí fica a tela um pouco maior. Eu estava só com uma dificuldade de parar mesmo. Peraí. Eu acho que tem lá na... Pronto. Pronto? Deixa eu só tirar. Cadê o pessoal? O pessoal está envergonhado, os demais colegas. Cadê o apoio ao Congresso também? Vamos lá, deixa eu tirar aqui. 3, 2. Foi. Deixa eu só... Eu vou marcar a página do Congresso, então, quando eles postarem, aí vocês vão ver lá Não sei se vocês acompanham, né? E aí eles já postam, vocês podem salvar a foto por lá, tá? Muito obrigado, Ana, Ana Lídia, Ana Lúcia, Francisca. Espero que o trabalho possa ser aprimorado, né? E alcance outros ares, tá? Muito obrigado pela oportunidade de ler e de discutir um pouco com vocês aqui nesse encontro, tá? Obrigada. Parabéns, colegas. Muito obrigada. Parabéns a todos. Tchau, tchau.